Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast da agência New Connections. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Já vou começar apresentando ele para vocês verem o peso que a gente está começando o nosso podcast. Mestre em ginecologia pela Santa Casa de São Paulo, mestre em andrologia pela Universidade de Padova, na Itália, fellowship 3 vezes na Europa, em Roma, na Espanha, no IVE, que é o maior centro de reprodução humana do mundo, e na Bélgica. Doutorando em urologia na Unicamp e professor adjunto da PUC Campinas. Meu amigo, professor Mauro Bibancos, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por me receber. Obrigado por me receber. E hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui, um pouquinho, para saber da trajetória, temos novidades. Então esse também é um ponto que a gente está aqui para conversar hoje. Cara, eu pedi o currículo resumido para sua assistente, e se eu ficasse lendo tudo isso aqui, ia ser só o podcast, ia ser isso. Então realmente é uma coisa que nós não vemos todos os dias e que me chamou muito a atenção. E eu quero que você me conte, né? Comece me contando essa história, por que ginecologia, mestre em ginecologia e mestre em andrologia. Me conta. Tem uma coisa que eu falo pro meu filho o tempo inteiro, que o mundo hoje ele é pautado em currículo. Então a gente vê pessoas que tentam através da mídia furar vamos dizer, a barreira. Você pode furar uma barreira até econômica, mas você não fura a cultural. Eu digo, só é perene aquilo que é feito de longo prazo. Então tem um currículo que preceda você mesmo. Aquele cara que fez isso, quem é? É o Mauro. Porque se depender, às vezes, do seu nome, isso pode diminuir, isso pode passar o tempo. Então, se você manter seu currículo cada vez mais andando, ele não importa a tua idade, não importa quando eu ficar mais velho. Então, faça coisas que precedam você mesmo. Eu sou urologista de formação. Como é que eu ia comprovar que eu sei fazer a parte feminina? Então, eu lembro que eu estava dentro do hospital, entrando no centro cirúrgico, e o finado professor Aoki, que era o chefe da Santa Casa, me conhecia há muitos anos já. Então, eu não fiz nada muito cedo na carreira, eu fui fazendo mais tarde, mas eu fui acelerando. E ele foi lavar a mão do meu lado, conversas de médico, e ele queria incrementar a Santa Casa em algumas coisas. E ali nós decidimos. Isso virou uma pós-graduação, isso virou desafios muito pesados, porque eu fui questionar de tudo quanto é lado, né? Então, assim, você imagina... O pessoal da Uro te questionava, o pessoal da Gineco te eu questionava. cruzando áreas, então, assim, você tem que demonstrar o tempo todo. E eu fiz muitos amigos com isso. Então, na verdade, assim, eu consegui abrir muitas portas na minha vida. Foi assim, comprovando com aquilo que eu falo que eu sinto a minha deficiência, eu corro atrás dela. E essa é uma grande questão, né? Porque muitas vezes, né, no mundo da reprodução humana assistida, a parte de andrologia é muito difícil para os ginecologistas entender a parte masculina, e se tiver que fazer uma tese, uma microtese, uma capacitação, enfim, melhorar a parte seminal da parte masculina do casal. Ao mesmo tempo, para o urologista, para o andrologista que cuida da parte masculina, também deve ser muito difícil de entender parte feminina, todas as doenças relacionadas à ginecologia. Então, transitar por esses dois mundos, acredito que te dão ferramentas únicas, né? Não, são poucas pessoas que transitam, a gente está falando em menos de 2% do mercado, vamos dizer assim, e isso tem um diferencial muito grande. Então, por exemplo, quando você recebe casos que deram errado, você tem uma visão global, se é óvulo, se é sêmen, se é útero, se tem alguma coisa na formação do espermatozoide que chama de espermatogênese, isso me dá realmente uma visão bem ampla. E essa imersão de tudo que eu faço, em todos os lugares, todos os serviços, eu faço a mesma coisa, isso vai virando quase quase um bom dia, ele já é medular. O médico fala assim, você nem pensa para resolver a sua pergunta, né? Então é exatamente, acho que essa somatória, fazer a pirâmide com a base bem larga. Falando em pirâmide, em suporte que você falou, né, que pode dar nas duas áreas, me fala um pouco da sua equipe no HCore, como que funciona, é esse o seu papel, como que é?
a situação lá o dentro? HCOR é engraçado porque todo mundo me pergunta, tem laboratório lá? Não. Acho que tem a ver com a nossa surpresa, vamos deixar para o fim. Uhum. Não. Mas o que um esterileuta faz dentro do hospital? Sim. Tem uma área muito específica da reprodução humana, chama oncofertilidade, que é juntar a fertilidade com o câncer. Sim. Os oncologistas estão fazendo milagre. A verdade é essa, a gente preconiza como rastreamentos precoces, então faz diagnóstico precoce, tratamentos múltiplos, então a gente tem equipes incríveis, desde do clínico ao cirurgião ao oncologista no final disso, e que na medida daquela pessoa, da idade, da história de vida, curar quer dizer olhar para frente. Olhar para frente, quanto mais jovem, mais pensa em filhos lá na frente. Então a gente entra para congelar sêmen, congelar óvulo, congelar embriões, tecido testicular, tecido ovariano. Então você consegue trabalhar ao ponto de preservar uma possibilidade de filhos no futuro. Então eles curam e a gente abre a possibilidade de um futuro mesmo, porque filhos é um projeto para 20, 30 anos, quer dizer, é cura. Quando a gente fala de oncologia, cada vez mais tem se alcançado, né, essa cura. E quando você, acredito eu, né, quando você aborda com o paciente, olha, já pensou no futuro? Tá, peraí, mas eu tô falando eu tô doente agora, eu tô falando da doença. Como que é nessa perspectiva, inclusive, pode mudar na cabeça do paciente, né? Essa frase para mim é padrão. Vou me abrir, eu já fui um paciente oncológico, a gente sempre vai ser, sempre vai rastrear. Uhum. Então você nunca sabe quando aquele médico... Então, eu sei que tem maus exemplos, mas a imensa maioria dos médicos são muito bons. Vem de uma formação pessoal muito boa. Não estou nem falando profissional. Uhum. Não sou tão habilitado para avaliar todo mundo. Então, quando o médico fala vai tudo bem, você nunca sabe quanto tecnicamente é verdade, o quanto é a persona, porque ele é uma boa pessoa, ele quer o seu bem. Quer fazer você se sentir bem, né? Mandar congelar o material é um bom indício de que ele acredita que você vai ficar aqui, porque não faz sentido uma escolha dessa para alguém que ele não acredita que isso vai ser curável. Como é que eu posso dizer? Quando o médico não aborda isso com o paciente, não significa que ele não vá se curar. Mas né, acredito que tenha que ser um assunto. A gente, sim. nós... Até porque o paciente não tem esse perfil. Às vezes é alguém mais velho, não vai querer ter filhos, nada disso. Então não é cabível, de qualquer maneira. Mesmo que seja um câncer que vai durar uma semana e vai ficar tudo em ordem. Então, dentro do perfil específico, dentro de um quadro específico, é um sinal indireto espetacular. Quando a gente congela o material, ele desliga o relógio biológico. Então ele pode ser usado, então eu brinco que o congelamento da ficção científica já existe. Nós que ainda não vivemos 200 anos, mas o material pode restar. Então ele te tira um problema bastante importante, por mais que você não esteja pensando naquele momento. É uma situação difícil, porque você está com uma prioridade muito maior. Então precisa saber abordar o paciente, precisa saber como falar. Eu acho que isso é bem importante, como orientar, tal. O atendimento tem que ser rápido, existem normativas, porque eu não sou, naquele momento, eu não sou o mais importante. O importante é os oncoterapeutas, seja cirurgião, seja o que for, um oncologista, químio, rádio, assim vai. Então eu preciso, no intervalo das coisas, resolver. Para quê? Para que eu não atrase o tratamento, não diminua a chance de sucesso e ainda dê um olhar futuro para ele. Puxa, a parte masculina, quando compara com a feminina, que tem que haver estimulação. É muito simples. É muito simples. O cara vai lá e, né? A gente manda um emissário com material para colher no hospital. Existe o paciente que está em casa, né? Então isso é mais fácil entender que ele vem à clínica. Mas acho que a grande dúvida é no hospital. Deixa o material e volta para buscar depois. Então, quer dizer, ele não precisa nem sair do hospital. É muito simples. Essa possibilidade, Mauro, ela é só no HCOR ou para qualquer centro? Não, eu faço com outros hospitais. Fisicamente, eu tenho minha base no HCOR, não é meu laboratório, minha base de consultório, uma delas é lá. Mas eu dou assessoria para outros hospitais de São Paulo. Vira e mexe, eu tenho que mandar pessoas para coletar isso, ou conversar com alguém, enfim, eventualmente ir ao hospital para conversar com esse tipo de paciente. Então os oncologistas, não, fala com o Mauro. E aí vamos dizer que eu troco uma figurinha com o oncologista, que quadro que é, o que você acha, tal. Formou? Porque existe uma última leitura.
quando você coleta o material desse paciente, eu vou fazer uma pergunta muito básica para o oncologista, né, o onco que está cuidando. Ele tem algum cunho genético que possa ser não existe, acho que nada maior do que você tentar evitar nos seus filhos os problemas. Se eu tiver um cunho genético, eu posso evitar na prole. Lógico. Então eu já estou olhando não só a doença agora, eu acredito que vai ser curada, congelar o material também agora, ter filho e ter um filho que não sofra aquilo que você sofreu. Através da análise genética do embrião, né? Você vai fazer a fertilização. Então a oncofertilidade está crescendo muito, muito, muito. Então ela é bastante abrangente e ela é bem hospitalar, né? E não só para casos masculinos, né? Masculinos, femininos, né? Assim vai. Muito, muito legal. E eu tenho um carinho muito grande, sabe? Que a New Connections começou, durante 5 anos, nós só atendemos a reprodução humana assistida. E agora, nos últimos 10 anos, então quer dizer, já estamos fazendo aí 15 anos, estamos debutando. Nos últimos 10 anos a gente abriu para outras especialidades e a gente atende oncologistas. E eu sempre abordo, e aí, doutor, mesmo né, não sendo nada a ver, o cara é lá de Manaus, a clínica de oncologia. E eu abordo com ele como que é, sempre fala sobre congelamento antes com o paciente, e aí eles falam, não, já está virando um protocolo abordar isso com... Tem uma enfermeira específica normalmente, né? Ela destina, vai para o psicólogo, vai para congelar, ele só, vamos dizer, terceiriza para ela, normalmente ela que entra em contato. Falando de... Eu quando eu te conheci, já faz alguns anos já, você lembra que eu sempre brincava contigo? Eu falei, quantos clones tem, cara? Porque você faz tudo. E agora eu tô vendo aqui Sociedade Brasileira de Urologia. Me fala um pouco sobre o que você faz lá dentro, qual que é o seu papel. O primeiro ano, na primeira gestão, que são 2 anos, eu entrei na revista, tem uma revista científica social dentro da urologia. Então a gente fez reportagens científicas, fizemos uma webinar com a Itália. Tal. Agora eu mudei. Então agora, junto com o Dr. Sandro Esteves, a gente vai gerir os eventos de treinamento de reprodução humana na urologia. Então, dentro dos congressos existem os módulos de infertilidade, então a gente que vai convidar, a gente vai montar um curso prático que eu ainda não posso assegurar, mas a gente vai mudar muito de como treinar microcirurgia. Pré-congresso. Isso. Microcirurgia, que se opera com microscópio, esse tipo de coisa. Então, durante esses 2 anos, nós vamos fazer todos esses eventos. Existe agora uma fusão de uma parte da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que eu também faço parte, não da gestão, mas sou filiado, com a de urologia. Então, uma tem um módulo num e outra tem no outro, então a gente vai estar nessa interface. Tá em voga isso que está acontecendo no outro lugar do mundo, vamos trazer esse assunto, vamos convidar esse estrangeiro, vamos falar sobre esse tema. Então, tudo vai passar pelo nosso crivo. Então foi uma honraria que na gestão atual que nós estamos entrando agora em março para começar. Mas já começou antes, foi a pró-forma é março, a próxima já foi, a gente já está resolvendo tudo, assim. E eu vejo isso, né, conforme eu fui te conhecendo, essa questão do professorado tá muito, muito forte em ti, né? E até quando a gente fala, né, você é professor adjunto da PUC, Campinas, então cuida lá da molecada toda, mas não só isso, né? De todas as ligas de medicina, das faculdades de medicina. Me conta como é que você arranja sarna para se coçar, me fala. Essa história é boa. Quando eu fui para a faculdade, eu estava indo embora para a Itália. Eu tinha feito boa parte do Revalida deles, né? Então, como eu fiz meu mestrado lá, vamos dizer que eu tenho algumas entradas. Você tem dupla cidadania? Não, só eu não tirei da minha família. Eu não tive tempo para tirar. Caramba, os meus irmãos embora, eu imaginei que eu fiz a parte médica e não fiz. Eu preciso fazer a parte documental. Tem tudo. Meus irmãos têm. Então eu não tirei ainda, mas uma hora eu vou. Então eu falo razoavelmente bem italiano. Então tenho entrada. Eles queriam ver, aí eu ia ver a cidadania. Só que eu já ia estar lá em loco, tudo muito mais fácil. Eu recebi uma chamada do meu professor. Que ninguém dava aula de reprodução humana. Estou falando uma história de praticamente 10 anos atrás. Falei, professor, eu estou indo embora. Né? Mas quando você vai embora? Eu falei, no começo do ano que vem, tinha uma entrevista marcada e tal.
E o que aconteceu? Ele falou, não dá, então vem nesse intervalo, eu preciso, ele já estava mais velhinho, né, mais sênior, ele pediu, fica um tempo aqui no meu lugar, tal, depois eu decido o que eu vou fazer. E aí, o infortúnio que passou, ele passou mal e depois de uns 3 meses ele faleceu. Quando faleceu o diretor da faculdade, hoje eu sou professor na faculdade que eu fiz. Então assim, eu tenho milhares de amigos lá dentro. Então assim, eu sempre fui meio socialzão. Então os 2 diretores eram meus amigos, falaram, Mauro. E aí era um trauma menor, porque eu acho que existe um pouco de fantasia de a gente ir para fora. Então eu vejo assim, não é tudo tão bonito assim, né? Então, em especial porque você vai ter que recomeçar esse monte de coisa que eu fiz, é meio que deixado de lado, você vai ter que recomeçar. Existem os problemas do nosso país e eu pensei seriamente. Mas aí eu falei, quer saber? Eu vou subir de nível e eu não teria que sair de São Paulo, porque Campinas e São Paulo é um negócio que eu associei. Eu associei a Rodovia dos Bandeirantes na minha vida e a gente está tocando. Então eu coloquei a PUC com isso. E aí eu comecei a dar aula na graduação e as coisas escalonaram bastante, que foi o meu primeiro monitor foi um menino que apareceu. Você não abre uma monitoria para mim? Eu falei, eu não sei nem como faz a burocracia disso, como é que é? Tá bom, quanto que você vai abrir? Eu falei, vou abrir uma vaga só. Quando eu vi, apareceu mais de 30 se candidatando. E eu não faço prova, eu faço entrevista. Eu quero conhecer a pessoa. Bom, aí eu aumentei a monitoria, aí a gente começou com publicações, isso foi pegando. Quando pegou, a gente fez o congresso, que já é a terceira versão do congresso internacional. Eu trouxe congresso internacional. Então a gente trouxe, um ano foram os italianos, que foi o professor André Garola, que sempre me acompanha, que eu fiz o mestrado com ele. No segundo ano foram os belgas, então a gente fez o Michel Devos, e tem uma brasileira belga que está lá, fala sobre congelamento de professora Cristiana, e depois a gente fez uma nova versão com os italianos no ano passado. Então isso ficou exponencial e as ligas foram se juntando a nós, porque os eventos são diferentes, e aí eu fui meio gerenciando, mas eu terceirizo também, eu não sou centralizador. Pelo que eu entendi, então, tu usou os teus fellows para desenvolver esse network médico e conseguiu trazer esses caras, então, Roma, Espanha e Bélgica. Isso. Cara, você deve ter muita história para contar desses fellows, hein? Eu não sei exatamente porquê, mas todas as vezes que eu voltei, é que as pessoas acham que a gente tem um ganho exorbitante. Até a internet está propiciando isso, mostrando isso, mas não é, essa não é a realidade. As 3 vezes que eu voltei de fora, eu voltei com R$300. Eu não sei por que R$300. E eu tinha que fechar minhas contas ali. Não fecha, você corre atrás, assim vai. Mas dessas todas, eu acho que a Bélgica foi um divisor muito importante, porque eu fui muito cedo para Roma a primeira vez, e para Pádua eu já fui para o mestrado, então foi uma coisa meio sênior mesmo, um direcionamento. A Bélgica é um divisor, é um grupo muito histórico na reprodução humana. De lá saiu muita coisa. Bélgica? Da Bélgica, de Bruxelas. Tá. Quando eu percebi que houve uma mudança na chefia, e haveria uma mudança na chefia, eu fui na sala de um grande mestre que eu gosto muito, que ele já não está mais com a gente aqui, o Dr. Paulo, e eu falei, ó, eu preciso ir para lá. A gente precisa melhorar, eu estou incomodado, eu preciso botar o pé nas pesquisas, eu preciso... Tá, o que você quer fazer? Eu falei, ó, eu realmente não tiro férias, praticamente, é uma coisa... Então eu tenho tudo muito acumulado, tudo muito... Bom, eles me ajudaram e eu fui para lá. Quando eu fui para lá, eu cheguei no hospital e você se apresenta numa secretaria e a moça veio falar comigo, ela foi muito simpática, ela tinha uma filha que veio ao Brasil, então aquela coisa que ainda nos resta brasileiro, existe muita simpatia com a gente. Então ela tinha ido, acho que ao Nordeste, alguma coisa assim, a filha ficou um tempo. E ela me deu uma folhinha com fotos, e cada foto existia o local que você está. Então, segunda você está no centro cirúrgico, terça você está aqui e tal, tal. Como eu estava chegando e não conhecia ninguém, eu falei, eu vou para o centro cirúrgico que é minha praia. Lá se fala pouco, deixa eu começar. Bom, entrei no centro cirúrgico, eu te juro que eu tinha 20 minutos no hospital. Entrei, olhei o mapa cirúrgico, sala tal, entrei. Falei, eu vou entrar quietinho, já começou a cirurgia. Eu cheguei do aeroporto, aquela coisa. A hora que eu abri a porta, eu vi que a sala estava muito cheia, muita gente assistindo.
a porta tinha tinha um barulho, começou a ranger alto. Eu falei, nossa. Aí todo mundo olhou, eu falei, desculpa, a gente conversando todo mundo em inglês. Só que eu percebi que o ambiente estava pesado. E era uma cirurgia de testículo num azoospermico. Gente, minha linha de pesquisa tem uma grande disso. Estamos agora estudando de novo. Publiquei o negócio há 1 ano e pouco. Depois eu quero falar disso. Aí ela virou para mim e falou assim, Mauro, você faz assim? Eu respondi assim, não, cheguei agora, nem sei. Ela falou, estou te pedindo ajuda. Quando eu vi, era uma médica italiana. E a sala só tinha eu e ele eu falei, eu vou responder, para a gente tentar ficar entre nós. Eu respondi, eu falei, ó, eu não faria assim. Ela vira pro inglês e fala assim, você não vai fazer assim, como é que você faz, cara? Todo mundo olhou para mim. Se eu não tivesse no podcast, aquele cara de Ipiranga ainda tá dentro de mim, eu soltaria um palavrão. Eu fui lavar minha mão, falei, o que eu falei, né, cara? Parece que eu tenho 20 minutos, o que eu preciso meter acho que foi a lavagem da minha mão mais longa da minha vida, porque entrei e tal, aí nós fizemos, graças a Deus deu certo, e dali eu comecei a abrir as portas, foi no Bocudo. Quando eu abri as portas, depois de um tempo, veio o meu chefe do Brasil, e para falar a verdade, a gente tinha uma relação de confiança tão grande que eu não deixei especificar tudo que eu queria. Que acabou virando em eventos internacionais, eu trouxe eles para o Brasil, assim vai. Ele perguntou para mim por que eu estava fazendo tudo aquilo. E a gente estava num jantar, eu, ele e a esposa. Eu simplesmente comecei a chorar, eu falei assim, porque eu preciso deixar alguma coisa para o meu filho. Eu preciso deixar, tá errado, eu só estudo, só gasto, só não deixo nada. E comecei, ela veio me acudir e tal. Eu falei, não, eu não sei fazer nada diferente disso. Então, ou eu vou ser um cara expressivo e vou conseguir, ou eu não vou ter plano B. Eu não sei essa coisa de maleabilizar. Eu não vou ser esse cara da mídia. Eu não consigo ser esse cara. Então, assim, até acho que eu sou bem eloquente para falar, tal, mas não sou midiático. Acho que eu não sou zero midiático. E foi através disso que começou essa coisa bem acadêmica. E aí a faculdade acabou acontecendo tudo muito sincrônico. Tardio, porém sincrônico. E eu anotei aqui para a gente falar mais sobre a pesquisa. Você falou de uma publicação e me falou que ainda está finalizando algumas coisas. Tem a ver com o seu doutorado? O que tu pode falar? Eu sei que tu não pode adiantar muita coisa. Já estou dando uma apertada aqui para ver se a gente sai e tira alguma novidade. Não fala o que não pode, mas dá uma palhinha aí do que está por vir. Quais são as possibilidades? Quando a gente olha hoje o avanço, a reprodução humana possivelmente está entre top 3 de avanços. Isso é muito claro porque ela tem duas coisas. Ela é muito nova. Então a gente está dizendo que o ICSI, que é colocar espermatozoide dentro do óvulo, é um negócio do começo da década de 90. Eu já estava na faculdade, quando fez o primeiro na Bélgica. Então, assim, é muito novo. Então tem muito a se descobrir. 2, ele é muito associado à tecnologia. A tecnologia está voando. Então, um impulsiona o outro. Tem espaço para aprender e tem tecnologia vindo. Bom, quando a gente olha nos patamares vamos dizer, de ensino, de avanços, acho que essa é a melhor palavra, o óvulo tem um avanço exponencial perto do sêmen. Então, se focou muito por muito tempo. E o sêmen tem métodos para se conseguir, para preparar. Talvez pela complexidade, ou pelo desconhecimento, pela dificuldade de acesso, pela Eu acho que é um combo. Isso, acho que é um combo. O óvulo é a célula principal da gravidez. Sim. É fato isso. Agora, o sêmen, ele é muito pequeno, então ele é muito difícil de estudar. Do outro ponto de vista, ele tem um monte, na imensa maioria das vezes. Então é como se você desse um conforto para o laboratório. Só que parece que a gente bateu no teto já do conhecimento do óvulo, vai ter que ter algum salto novo. E o caminho enveredou para o sêmen. Então é aquele momento que eu falei, ainda bem que eu transitei dos dois lados. Então tudo que eu fiz está fazendo sentido. O sêmen, existe uma situação muito grave que chama-se azoospermia. É como se ele ejaculasse um líquido, mas não tem um espermatozoide. Um exemplo claro, mas esse não é um exemplo triste, é um exemplo desejado, é a vasectomia. Então sai o material no orgasmo, que é a sensação prazerosa, mas não sai o bichinho lá. Existem pessoas que não têm isso.
Então a gente restartou 2 testículos com um protocolo novo. Então eles voltaram a ejacular e a gente fez in vitro. Então ele não tinha chance nenhuma, hoje ele tem. Então essa é uma publicação. Então ele não tem mais segredo. O que a gente está fazendo é aumentando Essa já saiu. Já saiu, há 1 ano e meio mais ou menos. A outra publicação é tentar trabalhar com quem tem espermatozoide. Então a gente acha que é só ter o espermatozoide. Não, você precisa ter o espermatozoide. Quando você namora em casa e tem filho, é selecionado esse espermatozoide. O laboratório faz também? Faz. É com a mesma eficiência do humano? Não. Então a gente está tentando... A seleção natural é mais eficiente? Mais eficiente ainda hoje em dia. Então a gente está tentando ter a melhoria disso. É claro que eu tenho 2 potenciais. Um paciente que me procura e tem um problema no sêmen, potencialmente, ele é bem inferior do que aquele que engravida em casa. Então também tem esse viés. Então uma população com um viés baixo, uma dificuldade mais baixa, mas ele tem algumas vantagens. Dificilmente a gente tem muito poucos. A gente trabalha com milhares. Sem contar que eu tenho mais ejaculação. Eu posso maximizar o processo. Capacitar. Então quando eu maximizar, a gente vai ver com uma surpresinha daqui a um tempo aí. Me dá uns 6 meses. Vou te chamar de volta, hein? Tá bom? Vai. Bom, você falou muito da Bélgica. Já já a gente vai voltar para a Bélgica, porque eu sei que é de lá que vem uma coisa muito legal. Mas, ao mesmo tempo, na reprodução humana assistida, o IVE é conhecido como o maior centro de reprodução assistida do mundo. Sim. Né? E me fala, como que foi a tua experiência lá no IVE? Quanto tempo você ficou? Como que foi o fellow lá? O IVE foi uma experiência muito boa, porque foi a primeira em reprodução humana. Eu tinha, a primeira vez que eu fiz o fellow em Roma, eu tentei migrar para o câncer, fazer cirurgias oncológicas. E aí eu falo que, fora a experiência de vida, estar lá, assim, vai ver como funciona uma faculdade estrangeira, eu voltei falando, câncer eu não vou fazer. Então a primeira de reprodução humana foi no IVE. Então ele foi muito bom, porque a gente viu uma rotina de uma clínica de alto patamar, que na época não tinha aqui, hoje nós temos. Então na época o fluxo, esse monte de paciente, como criar protocolos, ciência, esse tipo de coisa, era muito bom. E ele desmistificou também algumas coisas que a gente acredita, às vezes, tem coisas que vão virando verdade sem, na verdade, o ser. Não, que na Europa todo mundo aceita tudo. Então, por exemplo, aceita banco de óvulo, aceita... Não é bem assim. Na Europa, médico é tudo igual. Tem paciente que exige passar com um médico específico. No Brasil, é o contrário, é 100% de customização. O paciente vem para você. Não, Em mas... algumas clínicas, né, irmão? A gente sabe que... Então a gente... eu acredito que isso deveria ser a medicina. Tá, Então assim, entendi. você... Por mais que eu precise de ajuda, tem pessoas que às vezes vão fazer um ultrassom, vão fazer uma coisa para mim, tudo é remetido a mim. É o único momento que eu sou centralizador, são nas condutas. Então eu aprendi isso. E eu vi essa forma de decisão centralizada um pouco no IVE, mas muito na Bélgica. Então ali eu entendi como eu tinha que fazer. Então Bélgica é muito mais parecido com a prestação, com o serviço que é feito no Brasil. Você não tem um médico específico, mas, por exemplo, no final da manhã, todos os casos vão passar com o chefe. Então, ele vai fazer a decisão. Então, era muito engraçado que foi uma das lições de vida. O lado esquerdo dele, ele falava o flamand, o Flemish lá, que é o holandês do belga, né, que tem suas diferenças. Do lado direito era francês e ele virava com a gente e falava inglês. Eu achava incrível. E aí ele só ia virando os seletores conforme ele mudava o gráfico que estava lá. Então eu aprendi a tomar decisão com ordens visuais. Isso é bastante bom. Eu faço isso para mim direto. Então quando o paciente vem, falo, tira uma foto da ficha. Então eu vejo os óvulos crescendo, tá? Aquela leitura é muito boa. Deixa eu ver os hormônios junto. Então eu peço para colocar tudo numa só. Então você decide com uma rapidez maior, com um acerto maior, não te cansa. Do que você buscar um dado, busca outro, põe tudo junto, põe numa planilha, você basicamente bate o olho lá no outro e fala, é isso aqui que tem que fazer. Então eu aprendi lá. O IVE tinha um pouco isso? Tinha, mas não dessa forma tão sistematizada. A faculdade foi essencial. Talvez porque ele tinha que discutir conosco. Então ele tinha que mostrar para a gente falar. No IVE era menos acadêmico,
porque existiam os fellows, e nesses fellows, na época que eu fui, eu tinha o Michael, que tinha vindo da República Dominicana, e o Saul, que tinha vindo do México. Então eram poucos, talvez por isso. Não, na Bélgica era um grupo maior, então também tinha que mostrar de alguma forma, então a gente arguía muito, né? Então, esse aprendizado tem que estar lá. Cada um faz de um jeito. Do mesmo jeito que eles vierem para se eles vierem para cá, talvez eles se encantem com alguma forma que a gente faz alguma coisa. Mas não tem como explicar a distância. Está na tua rotina de insights. Todo mundo tem seu insight. Isso não tem a ver com... Eu prefiro que seja assim. E às vezes encanta alguém que vem de fora. Da grande maioria dos médicos que eu conheço, você, eu acho que é o cara que menos tem anticorpo na medicina. E pela quantidade de lugares que você transita e grupos que você ajuda. Então, puxa, você ajuda o ginecologista que não sabe fazer, não quer fazer reprodução humana, mas quer ajudar o paciente a engravidar. Você vai lá e dá o suporte para esse cara. Você ajuda o cara de reprodução humana que precisa de uma assessoria na parte masculina. Você ajuda. Você pega o fertileuta, o andrologista que precisa de ajuda na parte feminina, você ajuda. Então, você transita muito entre muitos serviços aqui. PUC, HCOR, Santa Casa, Internacional. Mesmo as clínicas. Clínicas. Sim, sim. Mas sempre existe. Eu acho que isso na vida sempre existe. Eu acho que existe, mas eu transito muito bem mesmo. Realmente eu transito muito bem. Então deu para entender que você teve uma vivência, uma experiência em vários lugares, em várias clínicas. Se olharem nas minhas mídias, logo no começo a gente não sabia o que fazer, né? Então, coisa de 8, 9 anos atrás, eu escrevi um texto. Então, assim, eu tenho esse treco, uma vez a cada 3, 4 anos eu escrevo alguma coisa. E eu escrevi que eu fiz a minha vida em amigos. Eu não sou o melhor, eu sou muito resiliente, sou bem empolgado, assim, eu gosto de... Eu sou inconformado com as coisas, mas eu fiz tudo com amigos. A minha vida é feita com amigos. Então eu peço, eu vou, eu ajudo, e assim, eu tenho muitas portas abertas por conta disso. Porque eu acho que é um caminho. Então, assim, sempre vai existir alguém com um pensamento contrário, mas eu realmente fiz minha vida com amigos. A Itália, Bélgica, Espanha, Brasil, eu fui estudar em Ribeirão um tempo ultrassom, Campinas, eu volto anos depois. Sim, eu tenho realmente muitas portas abertas. Eu acho que esse talvez seja o meu ponto mais forte. E essas portas abertas e essas vivências em múltiplas clínicas, consultórios, te geraram um convite, foi isso? Exato. Na verdade, até por algumas decisões pessoais e tentando me acalmar um pouco, né? Sempre projetos, veio um convite que ele foi repetido 3 ou 4 vezes. 9 pessoas tinham fechado uma sociedade, já tinham me chamado, foi o segundo ou terceiro a ser chamado, ou 4, alguma coisa assim. Foi logo no começo. E eu recusei, na verdade. Boa parte deles já são meus amigos e viviam algumas dificuldades do mercado, vamos dizer assim, até para a forma que a gente trabalha. Então, tem gente que trabalhou comigo 13, 14 anos que está lá. No momento específico eles se reuniram, então em especial esses que são mais meus amigos, disseram o seguinte: ou a gente vai fechar em 9, e se tiver o 10º é você ou mais ninguém. Mas a gente prefere você como sócio do que concorrente. A gente faz. O que precisa para ter você? Putz, aí eu pedi um monte de coisa, só encrenca, e até dessas ideias todas, eu falei, eu vou entrar. E eu decidi, meu irmão me ajudou muito, meu irmão me ajuda muito, aconselhei-me até com pessoas próximas, tenho grandes amigos, como um advogado, que é o Renato Azamura, viu tudo, falou, vai, é a hora de você ir, porque você vai sair de uma posição de mercado que todos estão enfrentando, que tem a ver com a filosofia do que a gente vai fazer. O spoiler, a ideia é um laboratório novo que está saindo mesmo, está no finalzinho, chama United. Nós fizemos uma coisa baseada para os médicos. Então o ponto
Todo mundo sabe que um serviço médico tem alguns privilégios você estar no grupo fechado dele. Os hospitais, por exemplo. Então você tem privilégios, você tem seu material, uma série de coisas. Isso acontece nas clínicas também, em especial as clínicas que têm os procedimentos. Então, a reprodução humana é baseada em procedimentos. A gente olhou para isso e decidiu romper. A palavra é disruptivo, né? Todo mundo fala isso. Como que a gente vai romper com isso? Vamos fazer uma clínica para os médicos. Então, eu sou sócio da clínica, mas a clínica não é praticamente para mim. A gente quer que as pessoas que sentem essa dificuldade venham para dentro. Mas ela tem que ter diferenciais. Então ela não é só uma clínica friendly, ela vai trazer alta tecnologia, ela vai trazer pesquisa, ela vai trazer um material que mais para frente a gente vai conversar uma outra ocasião, que é um material que é de controle para erros, chama R-Witness, tudo de tecnologia, fotografar os embriões, que já faz parte da rotina. E ela vai ter uma coisa que eu entendo que isso foi essencial para a minha entrada. Consultoria. Você vai ter a consultoria conosco, se você precisar de alguma ajuda. Então a gente vai ofertar isso. Na verdade, o médico que vai decidir. Se tiver alguma coisa masculina ou feminina, a gente vai ter todas as vertentes dentro do mesmo grupo. Todo mundo muito selecionado a dedo, temos uma pós-graduação lá dentro, vamos ter muita coisa de ensino e já tem uma pesquisa em andamento, que é esse que eu não posso dar o spoiler, mas que em uns 6 meses já sai alguma coisa a respeito disso. Muito legal, parabéns em primeiro lugar, né? Obrigado. Eu sei que é um sonho. Voltei para os R$300. Faz parte. Toda hora isso aí. Toda hora isso aí. Historicamente é um bom número. Mas antes de eu falar do R-Witness, você falou, e eu anotei aqui, clínica para médicos, mas ao mesmo tempo você falou que é um médico se ele precisar de um suporte. Mas se eu sou um médico, que eu tenho os meus casos, tenho os meus pacientes, quero levar e usar o laboratório, eu preciso do suporte de vocês ou como que funciona? Você que decide, na verdade. Se eu não precisar, tá tudo certo. Existem médicos mais velhos, experientes, eles não precisam. Só que a gente não pode abandonar o jovem, ele quer começar, então ele tem poucos casos, está se inserindo. Então esse apadrinhamento, ele está lá. Se você quer, a gente está. Senão eu vou utilizar o laboratório, assim como provavelmente eu já uso outro laboratório. Mas eu quero o atendimento, o suporte, a experiência. Exato. E aí eu consigo... Existe uma leitura hoje muito grande que eu acho que esse é um dos pontos cruciais desse disruptivo. Tem experiência, tem atender bem, tem uma coisa até midiática, do sorriso, do visual. Ok, tem que ter isso? Tem. Então, o ponto que eu acho que a gente vai romper é voltar nesse tipo de conceito. Cara, precisamos tentar dar certo. Fazer tudo que tem de melhor no mundo. Olha, publicar isso aqui, o teu caso, tem uma publicação e tal. Você ter oráculos. Então eu digo que eu fui muito bem abençoado por alguns profissionais que passaram pela minha vida. Em especial o Dr. Hugo Hipólito, que na residência. Então foi o cara que me inseriu nos papers, nos trabalhos científicos. O Edson Borges, que eu trabalho com ele, um irmão querido, que me amplificou isso e me mandou para a Espanha. O professor Paulo Serafini, que me mandou para a Bélgica e para o mestrado em Pádua. E em Pádua, que hoje eu brinco, ele é o Messi do SEMI, ele é o André Garola. Então, você ter pessoas para consultar, então vira e mexe, eu ligo para ele e falo, cara, pode falar comigo, estou com um caso assim, como é que vocês fazem na Europa? Então, você ter isso é importante para você, você vai crescendo e vai te tirando o medo. Então, se você tiver um procedimento, se você quer que eu entre com você, tá tudo bem, se você vai fazer aqui dentro, a gente vai te ajudar. Não, eu sei fazer, tudo bem. Então, nós não estamos aqui para fiscalizar, na verdade é para ajudar. Isso é extremamente importante, porque o casal tem que se sentir apadrinhado. E o apadrinhamento tem que ser a partir do médico dela.
E uma coisa que fala um pouco, muito sobre você, é esse reconhecimento, né, mano? Você acabou de prestar essa homenagem para quem esteve do teu lado e te deu a mão quando tu precisou. Isso fala bastante sobre E eu você, né? deixei um por último. Quando eu faço a minha transição de assistente para assumir uma clínica, eu tinha. É como se você deixasse um menino e você começa a operar pessoas de sobrenome, gente que você vê na revista, esse tipo de coisa. Tem hoje ele é um irmãozão, que é um dos adjuntos do servidor estadual, cirurgião maravilhoso, Dr. Renato Panhoca. Então, ele foi o cara que falou: nós vamos entrar junto. A hora que você ficar seguro, você pode tocar. Então, a gente não pode esquecer desse combo de pessoas. Me chamou a atenção que você falou muito rapidamente, que parece algo trivial, mas eu sei que não é. E você já me contou isso, que foi o que você viu no serviço da Bélgica e que você fez questão e discutiu com o grupo para trazer isso para United, que foi o R-Witness, né? Isso. Esse aparelho, ele é uma blindagem. Então, quando um casal entra, tem um registro de uma pessoa contra pessoa. A partir daquele momento, toda a clínica é informada pela tecnologia que é só essa pessoa com essa pessoa. Não tem como você usar um óvulo com o sêmen de outra pessoa, ou o acordo que foi feito ali. Então, eu estou maleabilizando para a gente entender que também existem os casais homoafetivos. Então, uma pessoa com outra pessoa, se tem que usar óvulo, se é óvulo, pouco importa o arranjo. O arranjo... O sêmen doado e o óvulo das mulheres, o registro... O registro aquilo é blindado. Então, a partir daquele momento, todo o laboratório é informado disso, não é informado, ele já fica blindado, que um sêmen só pode ser usado com aquele óvulo naquilo que foi acordado já desde a consulta, desde o registro, assim vai. Então, você passa com códigos e ele vai ticando aquilo, dizendo sim. Então, Rafa, com a esposa, é isso. Então, cada vez que põe o material na mesa, bipa. Quando bipou, agora o próximo, bipa. Se tiver errado, para tudo. Ele não permite nem seu bip, ele não permite nem que os materiais estejam próximos, o sêmen de um tem uma distância mínima como se fosse mais ou menos do braço. Não se trabalha numa bancada com dois materiais de casais diferentes. Isso é o básico da proteção. Básico. Mas isso é o suprassumo da proteção, né? E a gente vai poder ainda informar o paciente de como está sendo feito isso, porque ele vai acompanhar o processo. Talvez não em tempo real, mas é possível. Então, na Bélgica, naquela época, era um cartão magnético. Hoje já não. A tecnologia andou, não vai ter um totem na clínica. As coisas andam. Então, mas o preceito do negócio vai acontecer. Então, foi uma coisa que aquilo praticamente me convenceu. Porque a gente vive num momento que demonstrar é muito importante. É tão importante quanto ser. Então, é uma coisa clara. Não tem como o sistema dar errado. Ele é perfeito. E isso mostra, a seriedade com que vocês estão fazendo aquilo, e dois, vocês não estão... Porque é muito fácil de uma embriologista cuidar de ciclos de 10 médicos, se fossem só para vocês sócios. Agora, o laboratório foi pensado e idealizado para toda São Paulo ou fora de São Paulo. Sim, a gente vai escalonar mesmo, e isso vai ser a segurança do médico que vem para falar: cara, tá tudo certo, pode ir lá que é confiável. Do ponto de vista técnico-médico, técnico-laboratorial, da experiência do paciente, de realmente de ser bem assistido, atendido. Então, essa é a ideia. E como a gente vai ficar numa região muito central, perto da Paulista, quer dizer, pode vir para cá, tem lugar para ficar, tudo foi muito pensado. Por conta disso, eu acho que a gente vai ver muito diferente para o mercado, e assim, só gente experiente. Então foi uma junção, não tem ninguém muito, vamos dizer assim, juvenil, né? Só tem sêniors lá, e isso foi essencial, porque no patamar que a gente quer trabalhar vai ser assim. Muito legal. E uma coisa, né, não sei se já saiu ou se ainda vai sair o vídeo que nós fizemos lá na clínica, mas o que me chamou a atenção quando eu visitei a United foi de que não existe consultório para os médicos.
Então, me fala o porquê que foi pensado dessa maneira. Porque quando a gente estuda a estratégia do Oceano Azul e fala de Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, ele é um case de sucesso porque ele não é circo, ele não é teatro, ele não é musical. Mas ele tem música, ele tem banda, ele tem canto, ele tem acrobacia. Então ele é tudo e não é nada. E aí quando eu olho para vocês, eu vejo um laboratório que dá o suporte, que recebe a paciente, que encanta, que ajuda o médico, mas que não tem um consultório. Então, muitas vezes isso é diferente. Então me explica qual foi o A racional. ideia é que a gente não tenha, quando você olha as clínicas, os hospitais, existe uma coisa que rompe a confiança, é quando existe uma tentativa de transicionar esse paciente que vem de fora de um outro médico para alguém interno. Uhum. Isso, em alguns lugares, não é nem bem visto. Então, não estarmos lá dentro fisicamente o tempo todo, então a gente vai estar para dar suporte. Não, Tá preciso para os ser... teus casos. Sim, para os meus casos, eu vou... Olha, cara, você faz a coleta para mim, você é mais experiente? Claro, ok. Mas não atendendo lá dentro, não vai ter essa batida vamos dizer, de necessidades. Uhum. Então, isso, o médico tem que se sentir tranquilo, ele vai fazer parte, vai ser um centro que ele vai fazer parte. Essa é a ideia. Cara, você está aqui, faz parte do grupo. 2, se a gente já está preparado para escalonar, teria que ter uma coisa absurdamente grande. Então, ou a gente ia sacrificar o laboratório, toda essa parte de time de acolhimento, para ter os consultórios, então não faria sentido. Ou a gente tem que pegar, então como ele é um pavimento inteiro, tem que pegar outro pavimento. Pegar outro pavimento quer dizer que a gente já está fora do próprio centro. Então a gente manteve os nossos consultórios, a gente tem sala lá para Vocês mantiveram os consultórios de vocês individuais, onde já tinham. onde já tinha. Em outros prédios, em outros lugares, outros endereços. Exatamente. E aí a gente tem consultório lá dentro para quando você termina um procedimento e você vai dar orientação ao paciente. Então tem um consultório, mas não da rotina. Não da rotina do tempo todo você marcar suas consultas lá dentro. Você falou de, né, uma curiosidade do tamanho do aproveitamento, de acordo com a LAI, não é um centro cirúrgico, né? São dois centros cirúrgicos acoplados ao laboratório. Acoplado, e que é o grande tendão de Aquiles de uma clínica de reprodução, são os quartos e o centro cirúrgico. E você tem 2 centros cirúrgicos. 2 centros cirúrgicos. Então, uma das coisas que a gente quer é que o médico tenha muita possibilidade de marcar no horário que ele quer. Uhum. Então, se tem um centro cirúrgico, começa a bater cabeça conforme cresce o grupo. Quando você tem 2 centros, é muito difícil. Então, a gente já aprovisionou o laboratório para ter equipe para assistir de forma sincrônica os procedimentos. Então, é muito difícil não atender a necessidade da pessoa que vai fazer um caso lá. E vou te dizer, como eu te falei, né? Há 15 anos trabalhando com reprodução, a New Connections, esse é o principal calcanhar de Aquiles dos médicos. Saulo Rafael, eu chego lá no laboratório, eu sou o patinho feio, porque eu faço 5, 10 ciclos, aí chega o fulano lá que faz 20, 30, o horário dele é o nobre, ele é a prioridade. Essa não. Mas é a dor do mercado. Só que o ponto é que nós, sócios, hoje, viemos dessa dor. Então a gente decidiu não fugir dessa dor através de sermos donos. Vamos fugir aumentando o centro cirúrgico. Então a gente também vai fugir dessa dor. Então a gente vai ser como se fosse um médico externo. Só que a gente vai dar assessoria como se fosse um interno. Então, qualquer procedimento, qualquer intercorrência, a gente ter um escalonamento de nós para estarmos presentes. Mas não todos ao mesmo tempo, vai ter alguém sempre para dar esse suporte médico. Então, a gente quer contemplar tanto a segurança quanto o acolhimento do médico. O paciente, isso é fácil. Isso é fácil, já é protocolar. Já é o protocolo. Muito legal, mano. Muito legal. De novo, parabéns. Eu acho que realmente o mercado ele precisa dessa disrupção, que é pensar no médico. Normalmente pensa-se só no paciente e pensa-se na quantidade de ciclos. Não. Vocês estão pensando em gerar novos médicos que fazem reprodução humana com o centro de estudos e toda a parte acadêmica de pesquisa que vocês vão dar o suporte. O cara que está transicionando
que é o ginecologista ou até mesmo o urologista que está botando o pezinho na reprodução humana, mas ainda não tem, e vocês vão dar o suporte. O cara que já consegue fazer, faz os ciclos dele em outra clínica e quer aproveitar o grupo, porque eu acho que aquilo que você falou é quase um conceito de mastermind, onde o grupo é maior e mais importante do que a unicidade. Sim. É quando você se cerca de boas pessoas, de experiência, e aí o grupo acaba fomentando e tendo um crescimento muito maior. E nós devemos ter planos para abraçar esses médicos. Esses planos vai passar por financeiro, vai passar por científico, quer ter aquilo que a gente gostaria de ter tido. Então, acho que é tentar passar isso para frente. Isso é engraçado que ele é uníssono entre todos nós. Então, ficou até fácil, porque todo mundo sabia mais ou menos, ou muito, sobre os problemas. E aí a gente conversou por isso. Todo mundo com a mesma dor, buscando a mesma solução, Sim. Se uniram e ofereceram isso para o mercado. Exato. Maurão, queria te agradecer. Foi muito legal o bate-papo, muito legal te conhecer melhor e inaugurar essa nova fase do podcast da New Connections com um cara desse de peso. De novo, obrigado pela presença. E eu vou te chamar de novo quando pudermos falar um pouco mais dos trabalhos. Aguenta, filho. Por favor, eu quero ser também o primeiro a divulgar isso. Tá prometido. Não, é uma honra estar aqui. Poder expor tudo, um pedacinho da vida, ela é longa, ela é difícil. Isso, a gente né? fosse falar da Moca, do Corinthians. Aí é importante. Aí é 8 podcasts. Então a gente vai longe nisso, né? Mas entender isso, porque eu acho que tem uma parte dos médicos mais velhos, que a gente vem falando que as pessoas querem acelerar a formação, e dos mais jovens entender que não vai ter como acelerar. Pelo menos se você quiser ter alguma coisa sólida. Sólida, não tem como. Tem coisas que não são questionáveis. E aí você faz isso, não dá para questionar mais. Normalmente o atalho é o caminho mais longo. Né? Não tenho dúvida. Muito obrigado. Não, obrigado, eu. Obrigado, né? Valeu. Valeu.